Homem é preso com mais de R$18 mil em dinheiro falso em Campina Grande. Polícia Civil conclui o inquérito do acidente que matou 2 estudantes e feriu outras 31 pessoas em Pilões. Alimentos doados no 40º Salão do Artesanato Paraibano são entregues a entidades filantrópicas. E ainda, conheça a história do personagem da Vila do Artesão, que existe há mais de 15 anos. Hoje é quarta-feira, 2 de julho de 2025. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Rotam prendeu um homem de 19 anos com mais de R$18 mil em dinheiro falso em Campina Grande. Sabrina, essa prisão aconteceu ontem à noite no bairro das Cidades. O Rotam realizava rondas e visualizou um jovem em atitude suspeita. Ao abordar, esse jovem jogou uma sacola e correu. Não adiantou ele correr, que acabou sendo preso pelo pessoal da Rotam. Ele tem 19 anos de idade e dentro da sacola a polícia encontrou R$18 mil em notas de R$200 falsas. Isso mesmo, o valor total de R$18 mil, tudo falso. Ele disse que comprou essas cédulas por R$500, mas não sabem a quem comprou e disse que estava utilizando no comércio de Campina Grande. Resultado, ele foi levado para a Polícia Federal ontem à noite mesmo e vai responder pelo crime. Sabrina. E uma idosa morreu após ser atropelada na Avenida Floriano Peixoto, na área central de Campina Grande. A vítima deixava lixo para coleta. O acidente aconteceu ontem à noite na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Campina Grande. Uma idosa foi atropelada por uma motocicleta. O SAMU ainda realizou o socorro, mas a vítima já estava morta. Após atropelar a mulher, a moto bateu em outro homem na esquina da Floriano Peixoto com a Barão do Abiaí. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo SAMU. Informações dão conta de que a vítima, identificada como Maria do Socorro Nascimento Queiroz, de 81 anos de idade, foi atravessar a avenida para deixar um lixo no canteiro central quando foi atropelada. A idosa era bastante ativa e era mãe do dono de uma academia que fica nas imediações. Ao bater na idosa, o condutor da moto caiu do veículo e a motocicleta ainda seguiu sozinha por alguns metros, atingindo levemente outra pessoa. Testemunhas informaram que na hora do acidente, o veículo estava em alta velocidade. O condutor da motocicleta tem 29 anos de idade e está internado na enfermaria Cela do Hospital de Trauma. Ele não teria relatado nada sobre o acidente. No momento não, creio eu que diante da repercussão, muitas vezes o paciente acaba evitando passar alguma informação, certo? De antemão, o que a gente pode passar é que é um paciente que encontra-se estável do ponto de vista clínico, ele teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, teve essa fratura em ossos da face e tem também uma fratura em um dos ossos do antebraço esquerdo. Encontra-se estável em acompanhamento com a cirurgia bucomaxilofacial e com a equipe de ortopedia no momento. Enquanto se investiga, de fato, como ocorreu a dinâmica desse acidente, de fato, se ele é responsável ou não pela morte da vítima, que morreu no local do acidente, ele permanece na enfermaria Cela. A CPTRAN confirmou que a idosa estaria atravessando a rua. Segundo o que foi coletado por nossas equipes aqui da CPTRAN, é que a idosa foi fazer uma travessia, como pedestre, foi fazer uma travessia para deixar um lixo no canteiro central, quando foi atropelada por esse condutor dessa motocicleta de alta cilindrada. E ainda falando sobre imprudência no trânsito, a polícia já conseguiu identificar o carro que atingiu o mototaxista Valdir Pequeno de Souza nas proximidades do Açude Velho. Após ser atingido pelo veículo, o homem foi arremessado contra um poste e morreu. O filho da vítima conversou com a nossa equipe. O acidente aconteceu ontem à tarde na rua João Florentino de Carvalho, com a rua Alfredo Godofredo, ao lado do Açude Velho, no sentido bairro Centro. Foi uma colisão entre um carro e uma motocicleta. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. Observem que os veículos não estão em alta velocidade, porém um carro
que estava na faixa da esquerda, sai da via para entrar na rua Alfredo Godofredo, no bairro José Pinheiro, e acerta em cheio a motocicleta que era conduzida pelo mototaxista Valdir Pequeno de Souza, de 61 anos de idade. O mototaxista e a motocicleta foram jogados para fora da rua, batendo num poste e numa árvore. Essas imagens mostram a movimentação no local logo após o acidente. Valdir foi socorrido pelo SAMU para o hospital de trauma, mas acabou morrendo após uma parada cardíaca. O filho do mototaxista fez um desabafo sobre a morte do pai. O pai era uma pessoa bastante extrovertida e divertida. Esse vídeo diz bem como era Valdir. Aí, o que é que o seu pai quer ficar? Sem trabalhar, ó. Dançarino. A gente fazia mais ou menos uns 15 dias que eu tinha visto ele. Aí eu conversei com ele, eu disse, pai, como é que você está? Ele disse, meu filho, eu estou bem. Eu disse, cuidado nessa moto, cuidado para não se arrebentar, não se acidentar. Não, eu tenho cuidado, eu vou ter cuidado. E de repente, ontem eu trabalhando, chegou uma notícia que ele veio a óbito pela irresponsabilidade de alguém, né? Eu quero assim que o pessoal tenha mais consciência quando pegar um transporte para dirigir ou pilotar, porque por trás de uma direção ali, você vai ter uma família. Valdir era uma pessoa muito atenta aos filhos. Meu pai era um cara assim, brincalhão, brincava muito com os filhos, sempre dizia a mim, eu vou levar isso para a minha vida. Cuide dos seus irmãos. Tenho 4 irmãos, eu e mais 4. Cuide dos seus irmãos. Você como um irmão mais velho, você tem que cuidar dos seus irmãos, porque eu não vou passar a vida toda aqui nessa terra. Então eu tenho a alegria dele dançando ali no centro, com a jaqueta de mototáxi. Cansei de passar ali na Rua da Palheta, ele sentado na calçada, 4 horas da tarde. Eu olhava, ele estava sentado, sem ninguém na rua, ele lá sentado mexendo no celular. Disse, pai, vai te embora para casa. Vou, meu filho, vou para casa. Cuidado. E eu fico assim, emocionado, porque é um sentimento que dói. Dói, porque eu perdi ele por culpa de alguém. A CPTRAN se pronunciou sobre o acidente. Nós, pelo que vimos da dinâmica, pela questão lá, tem a questão das normas gerais de circulação e conduta. Cada condutor deve conduzir seu veículo na sua faixa de direção. A gente observa que justamente o condutor do carro saiu de uma faixa e avançou na faixa. Positivo, pelo que nós vemos pela imagem, né, claro que ainda vai ser objeto de investigação da autoridade judiciária, mas pelo que nós vimos, houve uma interceptação do curso, né, pelo que está nas imagens até o presente momento. Mas claro que o delegado de polícia vai saber dar maiores explicações relacionadas a esse assunto. E fica aqui os pêsames, né, para as duas famílias, da idosa que morreu ontem à noite e do mototaxista que faleceu ontem à tarde, vítimas de imprudência no trânsito. A Polícia Civil concluiu um inquérito do acidente de um ônibus escolar que matou 2 adolescentes em Pilões. 3 pessoas foram indiciadas. Renato Diniz. Isso mesmo, Sabrina. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o acidente com um ônibus escolar na Serra do Espinho, no dia 1º de abril desse ano, que deixou 2 estudantes mortos e outras 31 pessoas feridas. O ônibus da Prefeitura Municipal de Pilões. Esse acidente aconteceu justamente naquele trecho ali entre Guarabira e Pilões. E, de acordo com a Polícia Civil, o dono da empresa, o secretário de Educação e o diretor de Transportes foram indiciados por acidente e o delegado Walter Brandão tem mais detalhes. Efetuamos várias perícias, dentre elas perícias mecânicas, perícias de constatação de lesão corporal, dentre outras diligências, e hoje estamos concluindo o inquérito policial e, através dele, constatando que várias falhas apresentavam aquele veículo, dentre as quais ausência de cinto de segurança em todas as poltronas daquele ônibus, poltronas dos passageiros, falta de disco no tacógrafo, que impossibilitava o monitoramento da velocidade daquele veículo, e a falha principal, a falha mecânica, constatada no sistema de freio daquele ônibus, ocasionado por fissuras na mangueira encarregada de transmitir ar comprimido para o cilindro de freio daquele ônibus e, com isso, comprometendo toda a eficácia daquele sistema de freio. Uma segunda via deste inquérito policial está sendo enviada ao Tribunal de Justiça por imperativo constitucional e, em virtude da gestora daquele município
ela por prerrogativa de função, ter foro privilegiado. Então, razão pela qual estamos enviando uma segunda via do inquérito ao Tribunal de Justiça, que é o poder competente para deliberar e autorizar a investigação sobre esta gestora. Então, com relação aos crimes de duplo homicídio culposo, cada pena pode chegar a 4 anos de prisão, enquanto que com relação à lesão corporal culposa no trânsito, a 2 anos de prisão. Foram indiciados o Fabiano Cassimiro dos Santos, secretário de Educação do município, Francisco José Fernandes de Souza, diretor de transportes também do município, e Adriano Pinheiro da Silva, o dono da empresa de ônibus. A Prefeitura de Pilões disse que ainda não recebeu nenhuma informação oficial, no entanto, vai emitir uma nota. Sabrina. Agora a gente sai da área policial para falar sobre oportunidade. Foram iniciadas as inscrições para o Concurso Público Unificado 2025. São mais de 3.600 vagas. Nossa repórter Daniela Pimentel traz as informações. O Concurso Público Unificado, nesta segunda edição, está ofertando 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos do governo federal. As inscrições iniciaram nesse dia 2 de julho e seguem até o dia 20 de julho. O pagamento da taxa é até o dia 21 de julho e o valor é único, R$ 70. As provas já têm data certa para acontecer, vai ser no próximo dia 5 de outubro. E agora a gente conversa com o professor Demétrio Dantas para dar algumas dicas para você que está querendo participar desse concurso, mas ainda não começou a estudar, ou que já está começando a estudar, né, professor? Dá tempo de estudar ainda, se preparar? Olá, tudo bem? Dá tempo sim. O CNU é uma ótima oportunidade, é a oportunidade para esse finalzinho de 2025. A gente ainda tem 3 meses para a primeira fase. E lembrando que nós temos uma segunda fase desse concurso em dezembro, que nós vamos ter mais 2 meses de preparação. Então, o objetivo agora é a prova do dia 5 de outubro, a gente tem 3 meses e é tempo suficiente. Agora a gente precisa começar hoje, no dia que o edital saiu. Tem que fazer um cronograma de estudo, professor? O ideal é fazer um cronograma de estudo, pegando as disciplinas básicas, estudando todos os dias, nem que seja um pouquinho todos os dias, mas começar desde já. O edital está publicado, as inscrições vão, como você falou, até o dia 20, mas o início do estudo de vocês já pode ser, já deve ser hoje, não deixar para amanhã. Qual a dica que o senhor dá para quem está querendo participar desse concurso, quem é concurseiro de plantão? Bom, se você já tem uma preparação prévia, pegar os materiais que você tem atualizados e começar a estudar. Se você não tem uma preparação prévia, procurar um cursinho que vai estar focado, direcionado para os seus estudos, é uma boa alternativa. Mas, como eu disse a vocês, o importante é começar desde já, tá? Começar desde já, não dá para perder tempo. A gente agradece as informações. Lembrando que das 3.652 vagas ofertadas, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 são para provimento a curto prazo. A seguir, solidariedade. Alimentos do 40º Salão do Artesanato Paraibano foram entregues nesta quarta-feira para instituições filantrópicas. E ainda, a gente conhece a história do Véi da Vila, personagem da Vila do Artesão, que existe há mais de 15 anos. Estamos de volta e agora vamos falar de solidariedade. Foram entregues hoje alimentos arrecadados na edição deste ano do Salão do Artesanato Paraibano. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira no escritório de representação do governo da Paraíba, aqui em Campina Grande, e contou com representantes das entidades beneficiadas pela entrega dos alimentos e pessoas ligadas à política local. O intuito é ajudar instituições filantrópicas de Campina Grande e outras cidades da Paraíba, como Solânia, Araruna e Guarabira, voltadas para o cuidado com pessoas em vulnerabilidade social. São mais de 18 entidades, né, que estão cadastradas no governo, como entidades carentes que recebem convênios do governo que foram contempladas com esses alimentos. Os alimentos doados foram arrecadados pelo projeto Salão Solidário, realizado durante o 40º Salão do Artesanato Paraibano de Campina Grande.
A primeira-dama do estado estava presente e descreveu a importância e o sentimento desse ato de solidariedade. Um sentimento de reconhecimento, de gratidão das pessoas com esse ato de solidariedade. A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas, trouxe detalhes da quantidade de alimentos arrecadados, que bateu o recorde neste ano. Tivemos um recorde de arrecadação, um recorde de solidariedade de 6 toneladas, além de alcançarmos também nas vendas 3 milhões, a comercialização, beneficiando quase 600 famílias, expositores. E é um espaço para receber o turista, mas é um espaço de oportunidade de geração de renda e de emprego para Campina Grande e região. A partir de agora, as instituições poderão desfrutar de toda a ajuda. São em momentos como esse que ainda vemos sinais de bondade e humanidade, acima de tudo, na nossa sociedade. E você vai conhecer agora o Véi da Vila, um senhor que circula pelas ruas da Vila do Artesão, sempre tocando o seu triângulo e espalhando a alegria por onde passa. A gente conhece um pouco mais desse personagem que tem uma história marcante. Um chapéu de palha na cabeça, fala arrastada e um sorriso fácil no rosto, o Véi da Vila parece ter saído direto de um cordel. Mas por trás do personagem que diverte e emociona está Ed Cavalcante, um homem com uma história marcada pela superação. O Véi da Vila já tem muitos anos, que na verdade era só véi, porque Véi da Vila ele foi batizado quando eu cheguei aqui em Campina Grande, em homenagem à Vila Nova da Rainha, que é o primeiro nome da minha querida Campina Grande. Foi há mais de 15 anos que o personagem nasceu. Em um dos momentos mais difíceis da vida, Ed criou o Véi da Vila para levar alegria à esposa, que enfrentava um câncer. Ele foi criado numa dor, mas quando chegou aqui, ele se transformou nesse personagem de muita alegria da festa do São João. Eu precisava virar essa chave e aí virei Véi da Vila. Depois da perda dela, Ed deixou João Pessoa e recomeçou em Campina Grande. Como artesão, encontrou na figura do véi não só um parceiro de trabalho, mas um elo com as próprias raízes. Fui criado na intenção de ser artesão, porque eu tinha nas mãos uma fabricação de biscoitos caseiros e, vamos lá, vem a idade, mercado difícil, a idade vai chegando, o mercado não absorve mais os velhos, aquela coisa toda, enfim. E eu resolvi, como um cara autônomo, que sempre tive essa independência, e dentro do meu conhecimento, Dani, trazer para Campina Grande essa novidade. Estava sendo criada a Vila do Artesão e eu resolvi pedir, na época, às autoridades, aos administradores da vila, uma oportunidade e recebi essa oportunidade. E dentro dessa oportunidade, eu acrescentei meu personagem. Com ele, fui para a Vila Nova da Rainha, que era um complemento do Parque do Povo, que antigamente tinha uma cidadezinha, né, temática, com todas as casinhas da vila, e eu fui um dos escolhidos para vender biscoito lá dentro do Parque do Povo. E aí foi quando o velho nasceu mesmo, de muita alegria, e vendendo biscoito, e foi crescendo. Na Casa de Taipa, onde recebe os turistas na Vila do Artesão, tudo lembra a vida do interior de antigamente. A turista de Maceió ficou encantada. Foi muito legal ver o pilão, né, que a gente tem. Ele mostrou o som, aí eu disse, eu sou da época da TV, também era nesse material, com um botãozinho. As pessoas iam assistir na casa dos meus avós pela janela, quem não tinha no sítio mesmo, televisão, e assistiam na porta. E quando terminava a novela, aí todo mundo ia embora e assim, era aquela atração do interior, do sítio mesmo, né, na fazenda. Quem entra aqui parece fazer uma viagem no tempo. Da porta simples de madeira, às paredes de taipa, cada detalhe dessa casa conta uma história. O Véi da Vila não só mora no interior da Paraíba, ele carrega a alma do Nordeste no jeito de viver. Entre uma conversa e outra, o Véi da Vila resgata a memória do forró, valoriza a cultura popular e mostra que o humor pode ser também um ato de resistência. São João, eu vou entrar na brincadeira, solta balão e
acender minha fogueira. Meu coração vai batendo na carreira. Não diga não, vamos brincar a noite inteira. E é com essa história super bacana que a gente vai encerrando o Borborema Notícias de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.